Amém? Marcos, capítulo de número 9. A partir do verso de número 14. Assim diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é o que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorrida repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Senhor, nós, em nome de Jesus, nos colocamos nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, ó Deus, a tua presença na nossa vida, que o Senhor fale conosco. Nós necessitamos de ti, Senhor. Nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. A descrença, ou as falsas formas de crença, que também algumas pessoas podem falar: não, mas eu creio nisso, ou eu creio naquilo, tem aumentado nos últimos anos, nos últimos tempos, nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu acredito que foi por isso que Jesus perguntou: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Preste atenção. Lá em Lucas 18, o Senhor faz essa pergunta extremamente direta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nesse texto que nós lemos de Marcos, nós percebemos aí dois tipos de pessoas muito claros, muito em evidência. E o primeiro deles é os discípulos, que não tinham fé suficiente para expulsar os demônios. E não reconheciam, ou melhor, mas reconheciam, né? Mas com muita fragilidade, a sua incredulidade. Porque eles estavam seguindo a Jesus, mas eles viam uma fragilidade enorme naquilo que eles criam. Falaram: poxa, Jesus, nós estamos caminhando com o Senhor, já vimos isso acontecer inúmeras vezes, mas por que nós não conseguimos fazer isso?
Esse é o tipo de pessoa, esse é o primeiro tipo de pessoa que eu vejo claro e em evidência. O outro tipo de pessoa que eu gostaria muito de frisar nessa noite é sobre esse homem, pai desse menino, que vai até Jesus. Que apesar da sua pouca fé, ele reconhece Jesus Cristo e ele pede: Jesus, me dá fé. Você vê que ele, se podes alguma coisa, falando para Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Você vê que esse homem é extremamente falho na sua fé, mas amados, para pensar numa coisa. Quantas vezes nós, diante de situações que são totalmente atípicas da nossa vida, uma doença, uma situação de morte, uma situação de vale da sombra da morte, situações extremamente difíceis, a nossa fé é provada. E quantas vezes nós sucumbimos? Quantas vezes nós fazemos assim, bem parecido com os discípulos? Senhor, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor expulsa o demônio, mas eu não estou conseguindo. Nessa noite, eu gostaria muito de que nós estivéssemos entendendo a questão de por que às vezes nos falta fé. Por que às vezes a nossa fé é tão vacilante. Às vezes nós estamos lá em cima, top mesmo. Fala assim, poxa, hoje se eu desafio gigantes. Mas tem vezes que você está lá embaixo falando assim, hoje eu estou fraquinho. Por que nós somos tão frágeis? Por que a nossa fé oscila tanto? Sendo que nós conhecemos e sabemos quem é Jesus. Como os discípulos. Eles já tinham visto Jesus fazer inúmeras coisas. Muitas curas, muito poder eles já tinham visto. Eles já tinham percebido, era perceptível a ação de Deus na vida de Jesus. O próprio Deus se personificando em Jesus. E eles então, por que nós não podemos fazer isso? Se você também partilha dessa situação, de às vezes nós nos sentirmos em altos e baixos na fé, eu gostaria que nós estivéssemos atentos de como o que nós podemos fazer baseado nesse texto, para crescer na fé, para buscarmos uma estabilidade, às vezes nem tão grande uma instabilidade que nós vivemos, mas que nós possamos ter uma constância, que possamos entender, compreender, viver de fato aquilo que o Senhor pode ministrar ao nosso coração. Então nós vamos aprender com essa palavra, justamente a crescer na fé. Primeiro ponto importante que eu entendo aqui, no versículo de número 17, e eu queria que você acompanhasse comigo, fala assim: e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Você já parou para observar que o pessoal estava ali numa discussão teológica? Eles estavam falando, preste atenção, sobre a questão, eles estavam discutindo com os escribas sobre a questão do reino dos céus, das coisas de Deus. Mas então, quando eles veem em Jesus Cristo, um homem em específico, fala assim, eu não estou muito afim dessas discussões que são... a gente gasta muito tempo com esse troço. Jesus, eu vim aqui te apresentar um problema. E ele então faz um relato do problema dele para Jesus.
A Bíblia não fala desse homem, não fala o nome dele, não fala o nome do filho, não fala. Nós não temos um outro relato na Bíblia que fala sobre isso. Mas para mim o que mais marcou foi a atitude desse homem de desfocar daquelas discussões tão inúteis, mas focar em Jesus, solução para o seu problema. E ele falou assim: olha, eu preciso que o Senhor entenda a minha situação. E ele então fala. Então, para mim, uma das coisas que nós precisamos fazer para ser acrescidos de fé, para viver uma fé mais profunda, nós precisamos focar em Jesus. A igreja, ela sempre foi cristocêntrica. Ter Cristo como centro de todo o seu pensar, de todo o seu agir, da forma que ela vai viver. Nós não podemos, de maneira alguma, desfocar disso. Se eu me perco nisso, eu vou automaticamente fugir de discussões, ou para discussões que são meras conversações. Esse homem, ele para mim mostra claramente que ir a Jesus com seu ponto central de discussão, de pensamento, de desejo, ele vai e faz isso. Amados, a primeira coisa que nós precisamos é ir a Jesus. E nem sempre nós vamos fazer isso. Eu cito alguma coisa que para mim é muito simples, mas retrata muito claro sobre a nossa fé. Por mais simples que seja, mas retrata a nossa fé. E eu já falei sobre isso aqui, mas eu só quero citar para que você relembre. Quando nós temos uma dor de cabeça muito forte, não é o nosso joelho que se dobra, nós não buscamos Jesus em primeiro momento. Ou alguém pode até fazer isso, mas a gente toma o quê? Uma dipirona. A gente começa assim: mãe, você tem dipirona aí? Neusaldina. Pois é. Uma das primeiras coisas que nós fazemos é isso. Entenda bem, não é verdade, isso não é verdade que eu estou dizendo. Quando nós estamos com dor, por exemplo, uma cólica, tem a Troveran. Eu não estou fazendo propaganda de remédio aqui não, tá, gente? Mas a gente foca justamente nisso, em coisas que a gente acha que... Perceba bem, discutir sobre o reino de Deus é muito bom, né? Conversar sobre o reino de Deus, conversar sobre a glória, conversar sobre o que está nos esperando lá no céu, conversar... Isso é bom. Isso não estou dizendo que é ruim. Mas aquele homem, ele estava ali com um problema tão sério, que ele fala assim: eu não estou querendo discutir essas meras conversações que nós estamos aqui. Ele vai direto no ponto, ele vai a Jesus e ele vai buscar de fato solução para o seu problema. Amado, se você quer crescer na fé, a primeira coisa que você precisa é ir a Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Quando esse homem vai a Jesus, Jesus começa a ter uma conversa com ele. Fala assim: traga seu filho. E quando ele traz o filho vê, quando o filho que estava possesso vê Jesus, a palavra do Senhor fala que ele então começa a rilhar os dentes e cai lá para aquele chão e fica ali possesso. E o Senhor pergunta, nesse inteirinho, ele pergunta: desde quando? Ele começa a conversar com o homem, se interessando pelo seu problema. Quanto tempo tem que ele estava passando por aquela luta? Fala assim: poxa vida. Amados, eu não sei dizer se esse homem era judeu, de onde ele era, de que tribo que ele era. O interessante da história é justamente isso.
que cabe a mim e cabe a você, quando nós buscamos a Jesus, o Senhor olha para você sem nenhuma pretensão, sem nenhuma discriminação. Ele olha simplesmente para te abençoar. A pretensão que tem é ser bênção na tua vida. Somente essa. Jesus é o endereço certo para nós encontrarmos fé. Então, quando nós temos lutas e passamos por várias provações, a primeira coisa que você precisa fazer é ir a Jesus. Então, eu quero, em nome de Jesus, te desafiar. Quando alguma coisa te acontecer, seja uma dor de cabeça, não vá primeiro na dipirona, não. Curva a sua cabeça, busque Jesus. Quem sabe, o Senhor está querendo te dar uma experiência para que naquela hora você seja alcançado pela graça curadora do Senhor Jesus Cristo, e você começa a dar um brado de vitória lá, dizendo: Senhor, fui curado. Às vezes, quando você ajoelha e fala: Senhor, eu até posso lançar a mão de uma dipirona, mas eu quero que teu sangue me cubra com todo o poder e que eu seja alcançado pela tua graça. Como isso é necessário. Como isso é importante. Segundo ponto. Contar o seu problema para Jesus sem florear. No verso de número 21 e 22, preste atenção à conversa que eu falei com vocês, que o pai do menino teve com Jesus. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amados, outra coisa que faz com que a sua fé seja acrescida é justamente contar o seu problema para Jesus. Não estou falando aqui, amados, de você ter uma conversa simplesmente muito superficial. Mas você vê que aqui o homem fala de detalhes. Desde pequeno, nós temos sofrido por isso. Nós temos visto que o inimigo está querendo matá-lo. E quantas vezes nós somos tão superficiais? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu conheces todas as coisas. Não, Senhor Jesus, a minha dor é aqui, ó. E eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso de um joelho novo. A minha dor, Senhor, é na coluna. Tu sabes, ó Deus, o meu problema é sério e eu quero apresentar ao Senhor. Amados, eu vejo esse homem aqui contando para Jesus claramente qual era a sua dor, qual era a sua dificuldade. Fala assim: olha, eles estão aqui nessa discussão, mas eu vim aqui porque eu sabia que o Senhor estaria aqui. E quando eu busco o Senhor, eu estou buscando algo realmente muito sério, muito profundo. E eu preciso da tua graça sobre a minha vida. Amados, quando nós conhecemos a Jesus, nós temos liberdade de contar os nossos problemas. Não sei quantos de vocês têm um amigo mais chegado que irmão, que às vezes você conta muito da sua vida para ele, muito mais do que você conta até para o próprio cônjuge, ou, né? Muito mais, você se abre muito mais. E eu quero dizer para vocês, esse amigo para vocês precisa ser Jesus. Jesus, ele vai fazer com que a sua fé seja aumentada. Por quê? Porque quem se preocupa com seus problemas é justamente Jesus Cristo, o verdadeiro amigo, o bom e verdadeiro amigo. Terceiro ponto, amados. No próprio versículo 22, a gente aprende alguma coisa que é muito sério. Ele fala assim: mas se tu podes alguma coisa, não
duvidar. Aquele homem, eu acredito que ele ainda não tinha tido uma experiência com Jesus como os discípulos tinham tido. Como eu disse a vocês, não tem registro de quem era esse homem. Mas uma coisa é muito certa. Ele fala, se tu podes alguma coisa. Você já imaginou? Você está falando com quem? Com Jesus. Hoje é óbvio que nós temos a palavra do Senhor e nós lemos a palavra do Senhor e nós sabemos que para o Senhor não existe impossível. Você crê nisso? Não existe impossível. Mas quantas vezes nós duvidamos? Será mesmo que isso vai acontecer? A nossa fé é colocada em xeque. Nós perguntamos se tu podes alguma coisa. De certa forma, o pai do menino revela aqui para nós a sua incredulidade. Ele ainda não conhecia Jesus. Às vezes, amados, nós passamos anos e anos na presença do Senhor. Às vezes nós vemos aqui e quantas vezes nós ainda não temos essa intimidade para chamá-lo do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Médico dos Médicos, aquele que pode todas as coisas. Não duvidar é algo que Deus quer de nós, amados. Nós não podemos duvidar de Jesus em nenhum momento. Por quê? A Ele foi dada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Em todos os lugares, em todo o universo, o Senhor tem poder para fazer toda e qualquer coisa. Não duvide, confie em Jesus. Quarto ponto. E aí no verso 24, eu quero que vocês entendam. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Todas as vezes que nos falta fé, quem pode nos dar fé é Jesus Cristo. É preciso que a gente entenda isso. Amados, preste muita atenção. A fé vem pelo e ouvir a... Muito bem. Que bom que todos aqui sabem e ouvem isso. Quem é a palavra de Deus? Jesus. O verbo que se tornou carne e habitou entre nós cheio de graça. Jesus é o verbo de Deus. Então, amados, nós precisamos pedir fé a Jesus. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu preciso pedir ao Senhor Jesus, que é a palavra de Deus que se tornou carne, para que acrescente fé sobre a minha vida. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E isso tudo, amados, significa o quê? Vida de oração, vida de comunhão, uma vida que nós temos para colocarmos diante do Senhor. Como isso é importante, nos envolver com o Senhor. A palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo de número 29, no verso 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é necessário que nós busquemos o Senhor. E por fim, o quinto ponto para mim, para nós sermos acrescidos de fé, está aqui no verso de número 29, em que, encerrando esse tempo, aí ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Amados, quando os discípulos perguntam a Jesus por que eles não conseguiam expulsar aquele demônio, o Senhor responde ou faz essa colocação para eles sobre a questão da falta de oração e de jejum. Eu quero dizer para você, é necessário que a igreja, que eu e você, possamos ter vida de oração, uma vida de jejum, de consagração.
Como isso é importante, amados. Como isso é necessário. E olha, que eu sempre tenho batido nessa tecla, que a igreja precisa orar, a igreja vive dessa forma. A nossa irmã Eva, que está à frente desse ministério, ela sempre tem colocado essa questão da oração. Quantas vezes nós ouvimos, olha bem, ouvimos e não vivemos isso. Na dimensão da oração, só para você ter noção, hoje é dia de oração, era para essa igreja estar lotada. Tanto esse lado quanto esse lado. Sabe o que eu estou falando? Quantas pessoas, elas não despertaram ainda para isso. E depois, querem ter autoridade sobre a vida do inimigo. Querem ter autoridade sobre problemas que estão vivendo. Depois elas não conseguem alcançar o que precisam e vão começar a reclamar, como os discípulos. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Eu acredito que o Senhor está falando conosco assim, porque lhe falta oração e jejum. Vida de consagração. Portanto, amados irmãos e irmãs, para vencer as batalhas espirituais que nós vivemos, é preciso de muita oração e jejum. Eu não sei quantos de vocês não têm a prática do jejum, não vivem. Algumas pessoas falam comigo, pastor, eu tenho jejuado, eu tenho orado. Mas eu quero incentivar vocês, hoje, dia de oração, a nós mantermos a prática do jejum, que primeiro que isso é bíblico. Segundo é que nós, como metodistas, nós temos o exemplo de John Wesley. John Wesley, ele falava e frisava sobre todos os metodistas que precisavam se consagrar. No diário de John Wesley, ele dizia que os dias mais difíceis dele, ele se consagrava ao jejum a fim de poder ter respostas de Deus. Gente, é fascinante a gente ver homens como esses homens que abalaram toda uma geração. O que eles viviam era uma vida de oração e de jejum. Quer mudar a sua história? Quer ter vida de vitória? Eu quero dizer para vocês, no dia de hoje, que o Senhor seja testemunho. Vivam uma vida de oração e de jejum. Querem ser acrescidos na fé, ter experiências com Deus, busque mais o Senhor. Tenha mais comprometimento com o Senhor. Oração e jejum fortalece a sua vida espiritual, fortalece a sua fé. Nós percebemos na Bíblia a verdadeira fé, atitude, ela exige que nós tenhamos alguma atitude. Preste atenção. A verdadeira fé exige que nós tenhamos ação. Em Tiago, no capítulo 2, no verso 20, fala assim: pois a fé sem obras, ela é o quê? Que bom que todo mundo sabe. A fé sem obras é morta. E aí, quais são as suas obras? Quais são os frutos que você tem gerado da sua fé? O que nós temos feito? É preciso que nós nos voltemos para o Senhor, amados. É preciso que nós possamos pedir ao Senhor: Pai, me ajuda. Muitas vezes na falta da minha fé, na minha incredulidade, nas minhas dificuldades, que eu possa, em nome do Senhor Jesus, crescer na fé. Por quê? Porque eu acredito quem é o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e nos ajude a cada dia mais crescer na fé, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.